Recuperação emocional pós-narcisismo, parte 1. Existem algumas coisas que vocês precisam entender um pouquinho melhor para vocês começarem a entender como se recuperar, porque não é a mesma coisa de se recuperar com qualquer pessoa depois que a gente termina, porque o trauma é muito grande. Demora muito mais para a gente se recuperar depois que a gente lida com uma pessoa narcisista. A recuperação emocional não é uma coisa linear, que geralmente é o que acontece, né, com outros relacionamentos. Não é uma coisa que você vai melhorando aos poucos com o tempo. Quando a gente tenta se recuperar depois de um relacionamento com um narcisista, a gente melhora e piora, melhora, piora. 2 dias a gente melhora, 1 piora, daí 3 dias a gente melhora, daí volta. Vai voltando, não é uma coisa linear. São etapas diferentes, né? E a gente vai avançando aos poucos. Essas etapas não são as mesmas que as pessoas que se recuperam depois de algum tipo de perda. Porque, na verdade, quando a gente está se recuperando depois de passar com um trauma, né, com um narcisista, a gente não perdeu, na verdade, nada, né? Quando acaba o relacionamento, a gente percebe que a gente ganhou muito. A gente ganhou tudo de novo. Só quem não passou por isso que não consegue entender, né? A gente que já passou por isso, a gente consegue entender na pele o que é estar nas mãos dos narcisistas, perder quem a gente é, perder a nossa personalidade, não nos reconhecermos de novo. E quando a gente vai se recuperando, a gente vai ganhando tudo isso de novo. Se tornou pessoas melhores do que a gente era, porque a gente consegue se reconhecer melhor e a gente conhece reconhecer as pessoas às nossas voltas de forma melhor também. E é isso que eu quero ajudar vocês a fazer com esses próximos vídeos. Por que demora tanto pra gente se recuperar emocionalmente depois de passar nas mãos desses narcisistas? Os términos com os abusadores são muito diferentes dos términos com as pessoas normais, nos relacionamentos saudáveis, né? Pelo fato de demorar tanto pra gente se recuperar, a gente muitas vezes fica irritado, né? Porque a gente quer ficar bem logo, a gente quer voltar a viver logo na forma normal que a gente era antes, a gente quer ser reconhecido da mesma forma que a gente era reconhecido de outra antigamente. Então a gente acaba ficando irritado porque a gente não vê essa recuperação emocional da forma rápida que a gente esperava ter. A gente quer se melhorar logo, então a gente corre atrás de amigos, de família e muitas vezes até de profissionais que falam pra gente que já tá na hora de a gente andar pra frente, já tá na hora de esquecer aquela pessoa. Então, quando a gente ouve coisas do tipo, a gente acaba se culpando ainda mais, a gente acaba colocando pressão ainda mais na gente. Por isso que eu falo pra vocês, gente, procura terapia. É importante, é muito importante terapia, mas no momento que você vê que as pessoas que estão tentando te ajudar estão minimizando o que você está sentindo, minimizando os seus problemas, focando mais na pessoa com quem você se relacionou do que com o que você está sentindo, aí tá na hora de você procurar outra pessoa, porque essa pessoa não vai te ajudar e só vai entrar no meio para te atrapalhar, não de propósito, né? Esperamos que não seja de propósito, mas muitas vezes acontece isso e você não consegue se recuperar emocionalmente após um encontro, né? Após uma vivência com uma pessoa narcisista por causa disso. Mas a gente precisa dessa etapa da vitimização, porque a gente foi vítima. Então essa etapa é importante de validação. Isso eu vou falar tudo agora para vocês. Então, esses conselhos às vezes não são bons e por isso que a gente precisa diferenciar, a gente precisa estar conscientes do que a gente está sentindo e não deixar que outras pessoas minimizem isso, tá? Se acontecer, pula para outra pessoa, tenta pedir ajuda para outra pessoa, mas não deixa de pedir ajuda. Não importa se você foi um alvo manipulado, como eu já falei em outro vídeo, num relacionamento que durou anos, ou se foi um alvo transicional que durou apenas umas férias ou uns meses, a recuperação é a mesma. Eu não gosto de falar em tempo, porque é óbvio para cada pessoa é um tempo diferente, mas eu acho, depois que eu posso falar por mim, né, e por algumas pessoas que eu já presenciei, demora mais ou menos de 1 a 2 anos. E mesmo assim, a gente tem muitos dias ruins durante essa recuperação. Então a gente acha que a gente voltou na etapa 0, mas na verdade não, são só uns dias que a gente tá ruim, tá se sentindo ruim. E a última coisa que você tem que fazer é criar um prazo para você ficar bem. Porque não tem prazo.
O que você tem que, a gente tem que focar é em ficar bem. Quanto tempo vai demorar, né? O que adianta a gente ficar correndo atrás de ficar bem e ficando pior só de pensar que a gente tem que ficar bem logo? Isso vai contra o que a gente está querendo fazer. Então, vamos esquecer o tempo, né? Vamos só focar no presente, no hoje. Vamos focar em ser feliz hoje, em fazer o que a gente precisa fazer hoje para passar dessa etapa e começar uma nova etapa. Com o tempo, a gente vai conseguir, vocês vão conseguir ter momentos de felicidade, de alegria, voltar a ter esperança. E a cada dia que passar, esses momentos vão cada vez se tornar mais fortes e mais frequentes. Isso tudo vai começar a partir do momento que vocês tiverem contato zero com o narcisista. Então, por isso que eu sempre falo, contato zero é uma das coisas mais importantes, porque se vocês não tiverem contato zero, quando a gente não tem, a gente volta para a primeira etapa de novo. Então, o contato zero é uma das coisas mais importantes para a recuperação emocional, tá bom? Quando a gente coloca o narcisista em contato zero, porque muitas de vocês perguntaram lá no nosso canalzinho, no nosso grupinho do Face, né, com dúvidas sobre o contato zero e sobre o gelo que os narcisistas dão. Então, o tratamento de gelo é quando vem do narcisista para tentar se vingar de alguma coisa, ou então, quando a gente pega essa pessoa numa mentira, eles não sabem como reagir, então reagem como criança, te dando tratamento de gelo até você resolver fazer o que eles querem, para daí eles te perdoarem, né, e voltarem a falar com você. Isso é tratamento de gelo. Contato zero, gente, isso vem da gente. É possível que eles terminem um relacionamento, porque isso acontece várias vezes, eles descartam a gente, mas a partir desse momento a gente tem que escolher ter contato zero, porque eles vão voltar. Muitas vezes eles voltam, principalmente se eles não têm ninguém à vista, uma outra vítima já, eles vão voltar querendo mais suprimento nosso. Então, é nesse momento que a gente precisa ter contato zero. Eles vão procurar, eles descartaram a gente tem que saber que eles vão procurar a gente e a gente mantém distância, faz o que tem que fazer. E isso eu já fiz um outro vídeo falando sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso falar mais, só falar no comentário. Contato zero, quando começa, parece que a gente colocou essa pessoa que uma vez a gente dizia que amava numa obscuridade esquisita. Essa pessoa nem vai parecer real, né? A gente nem acredita que a gente passou com essa pessoa, porque é tanto absurdo. Houve alguém que pôde nos fazer sofrer tanto e tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue acreditar que alguém conseguiu copiar a nossa personalidade e fez triangulação com a gente, colocando a gente contra outras pessoas. Isso tudo é tanta informação que cai na gente, cai no nosso colo, quando a gente tem contato zero com alguém, porque daí a gente começa a pensar em tudo, porque a gente está distante da pessoa. Então é muita informação pra gente, quando a gente começa a criar essa consciência, a gente fica até com vergonha de tudo isso, né? Quando a gente percebe na armadilha que a gente caiu. Mas o que a gente tem que perceber é que nosso coração e nossa mente, coisas muito mais importantes para focar do que nisso, como a nossa felicidade e o nosso amor próprio. A gente não pode ficar remoendo tudo o que aconteceu. A gente tem que aceitar que aquilo aconteceu. E agora a gente vai focar na nossa felicidade e no nosso amor próprio. A gente não tem mais que se preocupar pensando que talvez essa pessoa tenha arruinado a gente pro resto da nossa vida. Porque o espírito empático nunca morre. Gente, a gente pode achar que essa pessoa arruinou a nossa vida. A gente pode pensar que depois que o relacionamento acabou, a gente nunca mais vai ser o mesmo. A gente pode ter até medo de ter virado alguém mais parecido com eles do que com o que a gente era antes. Mas eu vou te falar isso porque eu já vivi isso também. O nosso espírito empático nunca morre. A gente sempre vai ser quem a gente é. A luz que parece estar apagada lá dentro porque a gente está tão triste, a gente está vazio, vai voltar a brilhar. Essa luz vai voltar a brilhar de uma maneira muito mais linda quando você estiver pronto. Então vão haver altos e baixos, mas você pensa que você está no caminho certo em direção à sua liberdade. Uma liberdade que vai durar o resto da sua vida, porque a consciência, quando a gente cria consciência, a gente tem liberdade.
Quando a gente cria consciência, a gente consegue não cair mais nas mesmas burradas. É a mesma coisa que se você bebe refrigerante a vida inteira sem saber o mal que faz, você continua bebendo, mas a partir do momento que alguém falar que refrigerante pode causar diabetes, pode causar dor no estômago, pode causar isso, aquilo, outro, a consciência, agora você sabe que você pode ou não, e a escolha é sua. E quem já passou por um relacionamento com um narcisista, um psicopata, um sociopata, sabe, nunca mais vai querer voltar. Então, quando a gente cria essa consciência de quem eles são, a gente não volta nunca mais para esse tipo de pessoa, nem com amigos, nem com relacionamento amoroso, nem com ninguém da família, a gente não deixa isso acontecer. Então, vamos ver. O mais importante de agora, de hoje em diante, é para de se culpar, tá? Escreve isso aí, não vamos esquecer. Pare de se culpar. Pare de querer que você se sinta melhor logo. Não coloque essa pressão em você. Pare de pensar que o narcisista venceu porque você ainda está sofrendo pensando nele. Para de pensar nisso, porque isso é inevitável. A gente passou por um trauma. Foi um trauma psicológico, foi um trauma emocional, um trauma mental. Então isso demora tempo. Então vamos parar de se culpar, vamos parar de querer que tudo seja logo, aconteça logo. E vamos parar de pensar que o narcisista venceu. Só porque você ainda tá pensando nele sofrendo. Acabou, ele não tá mais na sua vida. Agora eles não estão mais na nossa vida. E o caminho adiante tem apenas a ver com você. Não tem mais a ver com eles. Tá bom? É isso que a gente tem que focar. Tá? A gente pensa neles de vez em quando. Vocês vão pensar durante essa fase de recuperação. Só que não tem mais nada a ver com ele mais. A história com eles acabou. Agora tem tudo a ver com você. Então, eles não venceram. Vocês ainda estão aqui. Eu ainda estou aqui. Se você se conformar que a recuperação vai levar tempo, a sua recuperação será muito mais agradável do que você espera. Vamos falar a verdade, a gente tem que se acostumar com a ideia. É que nem uma pessoa, eu vou explicar isso um pouquinho mais, a mesma coisa uma pessoa que está viciada em álcool, um alcoólatra, tem que aceitar que está em recuperação. A gente não pode viver numa negação pro resto da vida. Aconteceu isso com a gente. E por isso mesmo que a gente tem que se recuperar. Então vamos pôr na cabeça que é a fase de recuperação agora, tá bom? Então vamos pensar, por que tá demorando tanto para você se sentir bem? Oi, você já adquiriu o seu manual de cura emocional? Se ainda não, não tem problema, vou deixar o link aí embaixo para vocês, tá bom? Beijinho.